Nos últimos tempos, temos presenciado uma quebra do antigo ditado bem conhecido entre os investidores da Bolsa de Valores: Sell in May and go away. Esse padrão parece não ser mais válido para a Bolsa brasileira, que em maio do ano passado registrou um aumento de mais de 3%. E mesmo em 2020, durante a pandemia, mediante extrema volatilidade do período, os ganhos atingiram mais de 8%. Mas o cenário que se desenhou ao longo do mês de maio foi o de grande incerteza nas principais economias do mundo, gerando um forte recuo das commodities, petróleo, minério, reflexo de uma possível fraqueza da atividade econômica mundial. O maior problema dos mercados emergentes é o populismo, o que gera instabilidade econômica, inflação, desvalorização da moeda, entre outros problemas. Porque adotar medidas para turbinar a economia, no curto prazo, é uma resposta fácil. Mas, no longo prazo, a história é outra. Pode abalar as estruturas. Gosta do canal e gosta das análises? Então, contribua com o canal, com satoshis, via Rede Lightning. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Então, não perde tempo. Aumente seu sucesso juntando-se ao Trend Squad. O Ibovespa subiu forte aqui na sexta-feira, já abriu aqui com 1,80, né? E maior nível desde o final de janeiro desse ano. Então, o Ibovespa vai a caminho ainda do 114. Vendo aqui a barra grande, forte impulso, voltou a superar os 110 mil pontos, e agora a gente tem um movimento aqui, né, ele vai acumulando, já com forte movimento da abertura, para terminar esse movimento. Reação positiva também com a proposta da elevação do teto da dívida americana, que segue esse final de semana para sanção, né, assinatura aí do Joe Biden, o Joe BD, e retira, né, do radar aí, do foco, a possibilidade de um calote e vai reforçar o apetite global pelo risco, claro, né? Então, a gente tem continuação. Essa é a principal zona agora de resistência para o Ibovespa, a faixa do 114. O problema dele está aqui, se voltar a perder os 106.500. Então, a gente ainda tem aqui a continuação do movimento. O diário fechou em 1,80, a semana ficou em 1,49, já com ligeira alta da semana anterior, né, mas aqui é a continuação, ligeira alta 0,15, e a gente tem os 114 agora, né, para teste aí para a próxima semana. O Bovespa acabou formando aqui um pivô de alta nesse movimento aqui do início de maio. Também reação com otimismo doméstico do Brasil em relação ao PIB do primeiro trimestre, que foi divulgado na quinta-feira, acima do esperado. Payroll também saiu ontem acima do esperado. E o mês, né, segue aqui de lado ainda, nesse intervalo, então vem a caminho do 114. Agora, o que vai, a zona de reversão aqui para o Ibovespa, para maior movimento, é o 116.500 ainda. A gente tem mais um teste aqui que foi zona importante anteriormente. Então, movimento que continua aqui para o Ibovespa. E o teto da dívida, né, a crise da dívida, ela é como as crises bancárias que a gente tem acompanhado. Só que o diferencial é com os títulos do governo, que estão sendo vendidos, né, e a crise bancária é uma crise bancária contra o Banco Central. Então, mais uma vez, eles elevando o teto da dívida, agora são 79 vezes que os Estados Unidos elevam esse teto da dívida, ou seja, no fim das contas, a economia americana é uma farsa,
que eles tiram dinheiro do nada, eles ligam a máquina e começam a imprimir, né? Eles ligam a máquina, começam a imprimir dinheiro. Então, está chegando perto daquele ponto de inflexão, né? Porque a quantidade de dívida vendida pelo governo, já com a elevação desse teto, será maior do que a demanda por ela. Que vai acontecer o quê? Vai levar o Banco Central a ter que imprimir mais dinheiro, comprar títulos, né? E uma venda de títulos do governo, né, que coloca o Banco Central naquela posição insustentável. Quer dizer, vai chegar uma hora que eles não vão poder fazer mais nada. E os juros, vai continuar? Vai continuar em alta. Eles podem até dar uma pausa agora, no mês de junho, sem ser essa semana agora, né, que vem agora a reunião da OPEP, na próxima. Eles podem até parar esse mês, mas no próximo, certamente vai continuar. Porque eles não têm hipótese. Principalmente agora que o teto da dívida, né, eles vão aumentar esse teto da dívida. Então, eles não têm muita saída. Se não aumentar o limite, vai levar à inadimplência, né? Vai levar a estragos financeiros, agitação social, não só nos Estados Unidos, mas a nível global. E se fizer, vai continuar ruim na mesma, né? A situação nos Estados Unidos não é nada boa. Então, o IBOV continua. Aqui o mapa terminou assim, com o apoio das commodities, né? Recuperação do petróleo, do minério de ferro. O minério deu uma recuperada, bancos também, consumo. Aqui alguns papéis de varejo, como Magazine Luiza, Raia Drogasil, TOTS também foi destaque, né, com 4,19, e aqui utilidade pública. Aqui nos setores, a gente tem o setor imobiliário em destaque, né, com forte alta aqui, com forte recuperação, utilidade pública, bancos, as elétricas, fundos imobiliários acima do Ibovespa, small caps aqui, tentando maior recuperação, indústria, materiais básicos, mineradoras estão aqui para baixo, e o consumo. Agora, se a gente olhar aqui, né, para o mês passado, a gente tem imobiliário com alta de 20, né, acumulando alta de 20%, small caps com 17, consumo com 16,96, financeiro e Bovespa, aí vem, começa a piorar mais ainda, né, no acumulado aqui em alta, né, no positivo, valorização, né, indústria, fundos imobiliários, materiais básicos, a gente tem 5%, utilidade pública 4,80% e as elétricas com 4,49%. Agora, se a gente olhar em um ano, imobiliário continua, a gente tem aqui financeiro, fundos imobiliários. O Ibovespa, por enquanto, acumula 1%, a gente tem utilidade pública, as elétricas com ligeira alta de 0,17%, aí vem small caps, que está negativo, indústria, consumo e ainda perde mais aqui materiais básicos, com 14,26. E aqui nas moedas, né, o DXY, o dólar subiu, né, frente ao euro, libra, após o Senado elevar esse teto, o payroll também, que ficou acima do esperado. Então, o quadro ontem foi de maior apetite ao risco e acabou pressionando, né, a moeda, né, frente às moedas emergentes em geral, avaliações também sobre o relatório mensal de empregos, o payroll, né, criação de vagas acima do previsto e alta dos salários desacelerando mais, né, do que o esperado. Então, mais assim para o fim do dia, né, ao longo do dia, o dólar ganhou mais força entre outras moedas principais, né? Também o ganho de fôlego aí dos retornos dos treasuries. Então, aqui a gente tem peso mexicano, yuan, DXY, real, peso chileno, franco suíço. Aí vem dólar canadense, o rublo,
deu uma queda boa aqui, entregou esses ganhos, né, por conta do petróleo. O petróleo caiu forte no início da semana também, com temores de mais juros pelos Estados Unidos. Agora, né, a expectativa é de que eles não subam esses juros, mas pode ficar só para o mês de junho. E para o ano, eles não vão parar, não vão parar. Euro, australiano, a gente tem aqui peso colombiano, aí caindo iene, rand sul-africano, tentando maior movimento, lira turca e o peso argentino, né? Argentina com hiperinflação, né? Tá bonito. Então, aqui eu vou começar com o Vale, né? E vou mostrar, para quem gosta muito aí de dividendos, vou mostrar análise de empresas que pagam, são boas pagadoras de dividendos. Mas é claro, né? Como que você vai identificar uma empresa dessa, né, que paga bons dividendos? Você precisa fazer, para investir, você precisa fazer uma análise cuidadosa de vários fatores financeiros, né, e fundamentais para poder identificar tais empresas, né? Uma coisa muito importante que você precisa ressaltar, né, você deve levar em consideração alguns fatores, principalmente a saúde financeira da empresa, o histórico de distribuição de dividendos dela e as perspectivas futuras, entre outras coisas, principalmente, né, o segmento dela, o setor que ela atua. No entanto, há um porém. Pagamentos de dividendos, ele pode variar ao longo do tempo. Isso não é algo que você vá, por exemplo, Vale está pagando X hoje, mas não quer dizer que no próximo pagamento ela vai fazer o mesmo ou até mesmo mais. Pode ser menos, né? Então, esse pagamento pode variar ao longo do tempo e não há uma garantia que a empresa vai continuar a pagar dividendos elevados no futuro. Prova disso é Petrobras, né? Petrobras é uma boa pagadora de dividendos, mas agora a gente tem os riscos políticos, né? Inclusive com a questão da paridade, essa desindexação, né? Então, vou começar com Vale, né? Vale também tem outro porém, não só com a situação do minério, mas ela também, né? Ela reduziu os dividendos no primeiro trimestre. Ela reduziu os pagamentos em mais de 1 bilhão, né? Em comparação ao mesmo período de 2022. Por quê? Porque Vale, o resultado dela depende muito da cotação do minério de ferro. E a gente sabe, a gente tem acompanhado que o minério, né, ele vem caindo consideravelmente. A situação, né, que a gente acompanha a situação da China, demanda global, a crise imobiliária na China. Então, consequentemente, o resultado, o lucro também vai cair, o que acaba impactando, né, diretamente no dividendo. Só que aqui Vale, né, também saiu notícia aí com a situação da Samar na semana, por isso ela deu um forte movimento aqui. Ela vai acumulando, que é para continuar o movimento. Só que a reversão de Vale só acontece aqui nessa zona de gap em 72,50. Então, aqui ela voltou a 68, que foi o último suporte dela. A gente tem aqui a ligeira divergência, né? E aqui, como eu tenho outra zona de gap, ela ainda pode se aproximar dos 69,50. Ainda tem mais um movimento aqui, é a faixa dos 69. No entanto, há um porém aqui, ela já chegou no número inteiro e já entrou pressão de venda. Então, Vale, o que pode acontecer na próxima semana? O ponto dela foi o 66,50, que eu tinha zona de gap aqui. Então, ela ainda pode voltar nesse nível para continuar. Ainda pode repetir esse pequeno movimento aqui, voltar, né, em boa parte aqui, começar a trabalhar esse gap. Mas só em 72,50 é que ela reverte. Só ali em cima. E o problema de Vale aqui tá aqui embaixo ainda, movimento, né, de 2021, aqui na faixa dos R$ 60. Aqui está a zona de compra dela, ou seja, para maior movimento. O que a gente vê aqui ainda é muita pressão vendedora. Estão vendo aqui, olha, já tem um pimbar, já tem muito comprador atuando aqui no 64, ok, mas nada definido ainda. Estão vendo aqui? Pode haver maior recuperação, né? Ela tem movimento aqui até a faixa dos 71.
porque a gente tem aqui Barra Grande, né, do mês passado, mas o problema dela está aqui, é a faixa dos R$ 60. Então, Vale é boa pagadora de dividendos, mas, né, tem esse porém, ela fez um corte grande, né, no início, no primeiro trimestre, e tem essa situação do minério, né, reflexo também da atividade econômica mais fraca da China, vem com a crise imobiliária aí no país, né, e dependente, né, também Vale dependente disso, era exatamente essa questão da reabertura, né, na China. Então, como não temos ainda uma visão mais clara dessa aceleração da atividade, né, econômica chinesa, os últimos dados também, principalmente do PMI, né, desanimaram, né, porque continua abaixo dos 50, que separa a contração da expansão, e também foi menor que o último mês. Então, como a gente não tem uma visão mais clara sobre a aceleração da atividade econômica chinesa e a melhora do setor imobiliário, né, a perspectiva é de que os preços da commodity continuem em patamares mais baixos. A perspectiva é essa, não pode cair muito mais. Porque o que os mercados esperam é que a China comece a injetar mais dinheiro. Comece a injetar mais dinheiro para estimular o consumo, mas o que ainda não aconteceu. O que eles fizeram em 2008, o que fizeram na pandemia. Então, aqui vale, né? Pode entrar um movimento aqui de correção, mas a tendência é ela ainda continuar com uma recuperação. Bom, comecei com Vale, vamos lá com Petro também, que é boa pagadora de dividendos, né? No entanto, Petrobras tem essa questão aí, né? Comentei anteriormente. Petrobras ainda tem um movimento aqui para terminar, só que ela abriu com um gap de fuga na recuperação do petróleo. Tem aqui a faixa 50, ela ainda pode fazer mais um movimento aqui, né? Que ela precisa confirmar agora a faixa 50. Na verdade, ela ainda não confirmou esse número inteiro. Que a gente tem aqui uma continuação para Petrobras. Ela pode aqui buscar mais uma recuperação e fechar o gap. Porque o caminho para ela é 28,50 ainda. Essa barra aqui de outubro, da semana do dia 24, um gap que não foi fechado, gap de fuga. E o mês, essa longa sombra. O problema de Petro está aqui embaixo ainda, os 25,50. Porque se confirmar, aí ela volta no movimento aqui do início do ano. Ela já testou aqui no final de março, né? Formou o pivô de alta, então a tendência é continuar agora. Movimento até 28,50. Vamos ver, né, a próxima semana, com a reunião do OPEP. Porque a, a Rússia, né, e a Arábia Saudita ainda continuam se estranhando, né? Em relação a cortes de produção, né, e tudo mais. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Vai ser decidido aí na próxima semana. Então, aqui, como tem uma zona 50, a Petrobras ainda pode buscar uma recuperação e vir fechar aqui esse gap. Voltar aqui nesse número inteiro. Petrobras, né, também é uma boa pagadora de dividendos. Só que a questão de Petrobras, essa questão aí política, né? Os riscos políticos. Porque agora o novo governo, né, está metendo o bedelho aí, está insatisfeito com a atual distribuição, né, nas novas regras, né, que deve, já com novas regras que devem valer para os próximos trimestres, né, então tem a questão de que Petrobras pode não cumprir com os mesmos dividendos, né, a situação pode mudar em muito. Então, vai acabar diminuindo com essa desindexando, né, tirando aí da paridade,
pode diminuir o potencial de geração de caixa da companhia, e isso quem vai acabar pagando a conta, né, é o consumidor e quem é acionista. Então, estatal já viu, né, muito complicado. Dos bancos, né, Itaú paga bons dividendos também, né? Itaú já vem há um bom tempo trabalhando aqui num canal de alta. Itaú aqui, né, já mostrou uma exaustão, também abriu com gap, os bancos também tiveram um forte movimento, porque já chegou nessa barra grande aqui do final de maio, dia 30, então tem aqui uma ligeira divergência, e Itaú também pode fechar gap aqui na próxima semana, né? Porque voltar aqui na faixa 50. Porque o que pega aqui, por enquanto, né, o que a gente vê no diário, é a faixa de 26. Eu tenho a média flat justamente por aqui. Também está uma zona vendedora, que é uma zona de 61,8. Agora, né, Itaú retorna, né, com maior movimento, retorna aqui nos 25,50, que é o 38,2, né? Então, por isso tem aqui a faixa do número inteiro para testar, tem muita sombra por aqui. Agora, esse 38,2 só vai ser confirmado nessa abertura aqui, na faixa de 24,50, porque a média continua flat aqui embaixo, nos 23. Foi o movimento que ela testou no final de março. Então, grandes chances, né? A grande chance de Itaú voltar para cá. Ela já fez um em dezembro, segundo, final de março, pode haver um terceiro teste. Pode haver maior movimento voltar para cá, né? Inclusive tem um gap aqui, não foi fechado. E mês. Por quê? Porque no mês de maio, Itaú já fez o teste aqui, né? Porque a zona de reversão dela está justamente aqui nos 28, que é essa linha mediana desse canal. Itaú vem trabalhando nele desde março, né? Desde a pandemia, 2020, ó. Tum, 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 ela bate na linha, no limite superior, volta, bate no limite inferior, volta. Então, ela está trabalhando aqui. Agora, esse canal, ele só vai ser confirmado aqui embaixo, aqui em 21. Aí ela rompe o canal e aí a gente tem maior movimento. Essa aqui é a possibilidade para Itaú. Telefônica também é boa pagadora de dividendos. Vift 3. Bom, Vift 3, o ponto de reversão dela foi aqui, em abril, nos 38,50. Então, o que a gente tem aqui? Como a gente tem a faixa 50, tem o barra grande, a gente tem mais um movimento, né? Próximo aos 42, e aí, voltando para cá, é que ela vai definir movimento, que ela tinha formado aqui uma divergência de baixa, veio a 40, né? Só que a gente tem média apontando para baixo, tudo indica que ela vai voltar a testar esse nível, então aqui vai haver mais um movimento até ela definir, porque vai depender também dos R$ 40. Ela está repetindo esse movimento aqui, ó. O que a gente vê aqui é mais uma recuperação para ela definir. Que a tendência é ela refazer esse movimento e voltar para cá. Semana, a gente ainda tem muita indecisão, padrão baixista. A gente já vê muito vendedor aqui em 42. Ela formou um pivô de alta, voltou a confirmar esses 38,50 no início de abril. Então, como foi o ponto, né, que ela confirmou, provável ela voltar para cá. Agora depende, né, dos R$ 40. E eu tenho também a média de 200 por aqui. Então, os compradores estão se concentrando aqui nesse número inteiro, para tentar maior movimento. Porque a, o papel, né, ela deu continuidade ao movimento aqui. Ela reverteu aqui nos 50, depois voltou a se aproximar em maio, mas definiu só no mês de junho, só confirmou em junho.
Então, aqui ela pode fazer mais um movimento, né? Mesmo porque também tem o barra grande, só que depende muito dos 40, a caminho aqui de 44. Ó, a gente tem aqui a longa sombra. Estão vendo aqui que ela deu o gatilho, né? E aí confirma o movimento. Então, ela tem isso aqui ainda para refazer. Tudo vai depender dos 40 reais, né? Tudo depende aqui dos 40 reais. O padrão é baixista, né? Mas depende dela confirmar, porque a gente tem a média de 200 aqui, e é nível, né? Não a média de 200, geralmente, o nível que ela atua, é onde muita gente tem estratégia baseada ali, naquele número inteiro, né? E os institucionais, grandes bancos, né? Que a gente tem muito mais. A gente não está sozinho aqui. A gente tem que pensar com uma maioria. E geralmente, quando bate na média de 200, há sempre um movimento, um impulso ali, movimento contrário. Só que aqui no diário, né, eu tenho média apontando para baixo. Então, pode entrar o movimento até ela continuar. Aqui vai haver mais uma recuperação até ela confirmar aqui até ela confirmar aqui o movimento. Marfrig também é boa pagadora de dividendos. A Marfrig, ela está brigando agora aqui nesse número inteiro, R$ 7, né? E Marfrig vai acumulando aqui também nesse intervalo, né? Então, o caminho para Marfrig é esse número inteiro aqui. Só que a gente, por enquanto, está dependente desse número inteiro, R$ 7 ainda. O papel depende de superar esse número inteiro. Estão vendo aqui a acumulação, né? Primeiro movimento dela, a primeira resistência importante é 8. E o mês, vendo que ela vai acumulando, né? Tem o primeiro movimento aqui na faixa de R$ 8. Na barra de fevereiro, já está próximo aqui esse número inteiro. Então, é aqui, né, que é a primeira resistência dela. Agora, né, para reverter, para maior recuperação, ela precisa confirmar aqui a faixa de R$ 9 ainda. Ela tem um vazio aqui para refazer. Essa barra grande aqui, olha, de setembro. Para voltar a se aproximar dessa abertura dela, então vem a caminho aqui da faixa de R$ 10 ainda. O primeiro ponto de retorno dela é 8. Porque se não houver grande movimento, pelo que a gente vê nas sombras, ainda há muito vendedor aqui, eu tenho a pandemia ainda para ser testada, né? Então, a gente ainda tem Marfrig aqui na faixa de 4,50 para começar a trabalhar essa sombra, que a mínima da pandemia está aqui um pouco abaixo dos R$ 4. E o que a gente tem aqui, né, é justamente voltar nesse número inteiro e fazer esse movimento aqui, na faixa de 7,30. Porque em 7,50, olha, já entrou o vendedor aqui e acabou revertendo. Então, tem esse movimento para refazer. Tem continuação, ó, esse movimento aqui da quinta, ainda existe grande indecisão, mas a gente tem um engolfo, né, e uma continuação. Agora tudo vai depender aqui em cima ainda, né? Confirmando, a gente tem um caminho aqui para R$ 8, né? Maior recuperação aqui para Marfrig. CSN também, boa pagadora de dividendos. A CSN tinha formado aqui uma cunha ascendente, né, divergência aqui, e ela acabou confirmando os R$ 13.
Veio a 12, voltou aqui no número inteiro, que era o retorno para ela. Agora vai voltar aqui nesse número inteiro, porque como houve rompimento, a gente tem zona de gap e voltar a atuar nesse nível, voltar a se aproximar de 13,50. Estão vendo aqui a semana, vai voltar a atuar nessa figura, né? Porque eu também tenho a barra grande aqui, então caminho 13,50 por enquanto. Eu também ainda tenho longas sombras aqui em cima, né, nos R$ 14. Agora, né, confirmando os 12, a gente tem maior movimento aqui, que é a mínima do ano passado. Ó, o que a gente tem aqui é recuperação. Agora, se confirmar, eu tenho barra grande aqui do mês de novembro. Aí vem a caminho aqui dos R$ 10, porque a mínima do ano passado está abaixo desse número inteiro. Inclusive aqui, média flat. Só que o que a gente vê aqui é recuperação. Por quê? Eu ainda tenho, né, muitas sombras aqui para cima, tenho zona de gap também, dos R$ 14. Agora, vem a caminho aqui da faixa 50, né? Vai voltar a buscar aqui essa figura. Outra que é boa pagadora de dividendos também, Engie Brasil. A Engie tem aqui a faixa de 41,50 como principal suporte ainda, né? Que a gente vê aqui é muito comprador, próximo aqui ao número inteiro. Então, pode refazer movimento, vir aqui a esse outro número inteiro, a faixa aqui de 44. A gente vê continuação aqui numa hora, só que, além de número inteiro aqui, eu já tenho, já próximo à faixa 50. Movimento até aqui a gente ainda tem. O que, o que pega aqui é esse nível de suporte, né, que ela pode reverter aqui. Porque o movimento, né, o nível que ela voltou a superar, nível importante, está aqui embaixo, que é 39. Eu ainda tenho um grande vazio aqui para Engie. Semana também me dá sinal aqui de alta, né? A faixa aqui de 41,50 foi, foi, foi ponto aqui de maio de 2022 e agosto, né? A gente tem aqui esses topos, muito vendedor atuou aqui. Então, 39 foi onde ela reverteu, aliás, deu continuação aqui em agosto, e aí voltou a superar em abril. Brigou aqui, né, e até que confirmou no final do mês. Um forte movimento na primeira semana de maio, com 5. Então, aqui a gente ainda tem uma continuação. É claro, né, que vai depender agora desse número inteiro. É aqui os 44, porque na semana do dia 8 ela já mostrou uma exaustão, já nesse número inteiro. Agora, para reverter, o que pega é essa faixa aqui de 41,50. Semana e mês. E aqui no mês, o que é que eu fiz, né? No mês não, acho que foi aqui em 3 meses, é, eu peguei esse movimentozinho aqui, né, essa pequena correção dela e ampliei. Então, a gente vê que o 44 já é o 100%. Projetei isso aqui para ampliar movimento. 44, né, ela está aqui que ela testou a máxima histórica dela no mês passado. Então, aqui, o próximo nível que a gente tem é 48. E olha, ela vem com forte movimento. 2016, 2018, ó, 2019, tá aqui pandemia, né, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Mas a gente vê aqui, pelo histórico aqui do papel, que os movimentos aqui, a pressão de venda é pequena, quando corrige é pouco. O maior movimento aqui foi da pandemia. Então, a tendência dela aqui é para continuar. Vai depender agora desses 44, para ela continuar renovando o máximo. Agora, o problema está aqui. A gente tem um grande vazio,
A média flat em 38 ainda, mas foi aqui, né, que começou o movimento dela. Foi aqui que começou o movimento para a Engie. Foi em agosto do ano passado. E que ela voltou a superar em abril desse ano. Também é boa pagadora de dividendos. B3, SA3. B3, SA3 já está terminando o movimento, ainda tem movimento até R$ 15, porque eu já havia mostrado a análise para o papel, né? Como ela estava aqui trabalhando o número inteiro, ela poderia voltar aqui em 11,50, que foi o ponto de reversão dela. Ela confirmou em maio. Só que ela confirmou os 13. E aí agora a gente tem a barra grande de novembro, onde ela reverteu, gap de fuga, mas fechou. Então vem a caminho dessa abertura, né, da faixa de R$ 15, vai terminar aqui o movimento. Agora, no mês, né, olha bem, ela teve um forte movimento aqui em julho de 2021, voltou em março de 2022, no falso pin-bar, reverteu dos 15. Depois voltou em novembro, reverteu outra vez um engolfo. 2. E agora ela pode repetir ainda mais uma vez esse movimento. Ela pode reverter dos 15 e refazer isso aqui, 3, até definir, né? Porque o que está segurando ela por enquanto é aqui a faixa dos R$ 10, né? Que é o movimento aqui da pandemia. Inclusive, ela testou esse número inteiro em julho do ano passado, aqui 9,50. O problema está aqui, né? Ela pode testar os 15 e reverter outra vez. Porque, olha, ela praticamente repetiu o movimento. Tá vendo aqui, março de 2022, falso pin-bar, não engolfou, foi quase. Uma exaustão. Falso pin-bar em outubro do ano passado, novembro, um engolfo. Então, ela pode repetir aqui. Aqui ela termina nos 15. Pode ser o limite aí de movimento. Eu já tinha mostrado até em análises anteriores. E agora outras ações também, que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Então, além de Marfrig, CSN, eu também tenho a Semin3, CSN Mineração. Só que a Semin3 não tem, né? A gente vê que não tem liquidez aqui nos 5 minutos. Então, a gente tem que procurar gráficos maiores. Semin3, né, o que que a gente tem aqui? Um gap grande também de fuga, e ela já vai mostrando uma exaustão próximo, que a gente tem próximo aqui, o número inteiro. Que foi o ponto de reversão dela em 7 de maio. Né? Então, o que que a gente tem aqui? Exaustão, ela pode voltar nessa zona de gap a faixa de 4,50. Na próxima semana, ela pode voltar a 4,50 até terminar o movimento, né, retornar nesse número inteiro. Ó, ainda tenho continuação aqui. Como eu ainda tenho longa sombra, ela pode testar os 4,50 para voltar aos R$ 5. O problema aqui de Semin 3 é a faixa dos 4. Porque o ponto de reversão dela foi aqui, ó, em dezembro, que foi a faixa de 3,50. Ela deu aqui o gatilho na semana do dia 5, um falso pin-bar, voltou a testar e confirmou. E o mês, né? Porque aqui no mês eu tenho ainda grande indecisão, no início de maio, né, no mês de maio. Então vem a sombra para ser trabalhada, a faixa dos R$ 5. E a reversão dela só acontece aqui em cima ainda, nos 5,50. Então a possibilidade aqui. Peraí que eu peguei o certo e errado. A possibilidade aqui é essas sombras ainda, é aqui que ela vai reverter. E aí que pode entrar maior movimento. É onde ela pode romper os 4 para voltar nesses 3,50. Repetir isso aqui. E aí, né, quem sabe,
voltar no ponto de estreia dela, que foi fevereiro de 2021. Porque, por enquanto, ainda tem grande indecisão ali, ó. Eu tenho um engolfo, esse engolfo é de baixa. Então, aqui, o que a gente vê numa hora, né, é que ela pode fechar isso na próxima semana. Fechar não, né? Porque para fechar, ela tem que voltar aqui para baixo na faixa de 4,40. Ela pode voltar aqui na faixa dos 4,50 para terminar no número inteiro. Também Semin 3, boa pagadora de dividendos. As ações que mais pagaram dividendos, né, nos últimos 12 meses, além de CSN, Petrobras, a Marfrig, Semin 3, tem o Grendene também, da Varejo. A Grendene, o ponto que ela reverteu foi aqui. O movimento ganhou força nos R$ 6 praticamente, né? A gente tem essa barra grande aqui, inclusive tem gap que não foi fechado. Então, a Grendene aqui, ela está próximo, né? Já fez 7,30, já entrou pressão de venda, né? Que a gente tem aqui a faixa dos 7,50. E a Grendene, né, a tendência dela aqui é terminar o movimento em 8, porque foi esse o ponto, né, no final de maio, que ela confirmou esse número inteiro. E a barra é grande. Só que aqui, como a gente já vê que o movimento vai perdendo a força, a gente vê a atuação de vendedor, né, pressionando aqui o nível, que ela ainda não confirmou o 7, ela pode refazer aqui o movimento, mesmo porque eu tenho barra grande aqui da semana do dia 15 de maio. Então, a Grendene pode voltar no 6,50 até terminar. Estão vendo aqui já a longa sombra? A briga está aqui nesse número inteiro ainda. E o mês, né? Ela já tinha mostrado uma exaustão próximo aos R$ 7, grande indecisão, e pode entrar um movimento aqui no 6,50 antes dela terminar. Mas é aqui que ela termina, né? Recuperação. Caminho dos R$ 8. Ela ainda tem muito suporte em 5, inclusive aqui o movimento da pandemia, um falso pin-bar, e ela acabou revertendo em março de 2021, um ano depois. A mínima da pandemia está aqui em 4,38. Então, aqui a faixa dos R$ 5, a gente tem muito comprador atuando aqui, né? Os compradores defendendo o número inteiro. Então, pode entrar aqui o movimento para até ela continuar. O caminho para a Grendene aqui é R$ 8. A gente vê também nos 5 minutos. A briga próxima, que é o número inteiro, já entrou pressão vendedora aqui. Então, essa é a possibilidade aí para a Grendene. Ó, estão vendo aqui a barra grande, né? De abril, maio e junho, que ela vem a caminho de R$ 8, né? Inclusive ainda tem um longa sombra aqui para cima e mais barra grande, é o movimento aqui da pandemia, é um grande engolfo que ela formou aqui. Só que, ó, suporte forte aqui no 5 ainda. O problema aqui de Grendene é se voltar, se perder esses R$ 4. Não pode entrar um movimento aqui, 6,50, né? Tive um grande vazio aqui também, a média flat, ó, aqui embaixo. Ela tem um ponto aqui de retorno 6,50, tem aqui a divergência também, para terminar em R$ 8. Outra que é boa pagadora de dividendos também, tô falando agora, né, ao longo, pagaram bons dividendos nos últimos 12 meses, a Unip 6 também. Bom, a Unip 6 agora tem aqui a briga no 72, a gente vê muito vendedor defendendo aqui, e já aqui na faixa 50, né, já começou a entrar também uma pressão de venda. Então, a gente ainda tem barra grande aqui. Para voltar nessa abertura. O problema aqui da Unip 6 é a faixa dos 66,50. É aqui para baixo.
E aí a gente tem um retorno aqui no 64. Inclusive o ponto que ela reverteu aqui em 11 de maio. Semana, ainda muita indecisão aqui no 72, tem muita sombra aqui embaixo ainda. Portanto, a gente tem aqui uma primeira tentativa, né? A mínima dela, por enquanto, é 62, a mínima do ano. E, né, a reversão, para ela voltar em 81, que foi o ponto, né, que ela confirmou aqui no final de fevereiro, mas que ela acumulou ao longo do início do ano, né, no mês de janeiro aqui, ó. Aqui uma exaustão na abertura do ano, acumulou uma bandeirinha de baixa e o movimento. Então, aqui agora, né, para ela reverter, ela precisa voltar a superar os R$ 75 a caminho de 81, onde ela confirmou aqui essa acumulação. Foi no final do mês de fevereiro. Então, a briga está em 72, uma primeira tentativa, a gente tem teste 64. E o mês, ó. Maior movimento aqui, continuação para o NIP 6. Então, agora, né, o suporte dela é a mínima do ano, né, que é a faixa dos 62. Inclusive, né, eu tenho aqui esse movimento aqui de novembro de 2021, quando ela confirmou o nível também. Se perder, aí a gente tem essa barra grande, que é a faixa de 51. É a abertura dela, aqui, né, para refazer aqui o movimento. Aqui. Que é por simetria, ela tem tudo isso aqui para refazer. Todo esse movimento aqui, ó. Aí, né, nós temos o NIP 6 em 40, mas tem aqui a recuperação. Ela pode muito bem voltar em 81 ainda. Eu tenho barra grande aqui também, ó, de março. Foi no final de fevereiro já que ela confirmou aqui em fevereiro, né, esse 81, e deu continuidade ao movimento. O NIP 6, Monarch também. Só que a Monarch que a gente vê aqui é também a primeira vez que eu vejo o papel. Quem nunca teve, né, a rosinha da Monarch, bicicletinha. Ai, meu Deus. A gente tem que olhar nem o diário, né? Semana, o mês. Então, a Monarch, ela tem que vai acumulando, né? A gente tem um falso pin-bar no início de maio, tem muito vendedor atuando aqui, que é a faixa dos 350, mas também muito comprador nos R$ 300. Então, ela está acumulando. A gente tem um alargamento aqui e provavelmente ela vai continuar nesse intervalo até confirmar. Porque o ponto que ela reverteu foi aqui embaixo, os R$ 220 no final de novembro. Então, aqui o primeiro movimento dela, né, após uma recuperação, é os R$ 300. É a faixa aqui dos R$ 300, porque ainda tem longas sombras aqui. Sombra muito exposta, no número inteiro. Olha, eu tenho um grande engolfo aqui, do mês de maio. Tenho muita sombra. Tenho essa longa sombra aqui, essa máxima de agosto. Então, o primeiro movimento é 300. Se perder, não acredito que ela refaça isso aqui, mas vem a caminho dos 250. Aliás, 260, porque a barra aqui é grande. Ela pode voltar aqui, nesse primeiro movimento, porque esse engolfo aqui é de baixa. Agora, se ela confirmar os 350, a gente tem movimento aqui próximo aos R$ 400, 375. Eu acredito, né, que mesmo que ela fique nesse intervalo aqui, provavelmente vai continuar, ela agora vai trabalhar aqui no triângulo, eu acredito num movimento aqui de reversão.
Pagamento de dividendos, olha, para a Monarch, deixa eu ver se aparece aqui, 2 de maio, 57,78 o valor, referente a junho. Aliás, data de pagamento, 27 de junho ainda, 57,78. Então, tá aí, né? Para mim, a probabilidade é de reversão. Banco BMG. BMG B4, continuação de movimento, vem a caminho de 2,50. A gente vê continuação aqui também, né? Inclusive aqui no diário, tem movimento aqui para refazer. Semana. Aqui já começou a entrar uma pequena pressão, inclusive da sexta-feira, ela abriu com gap, não fechou, dessa barra grande aqui de novembro, de muito papel reverteu. Então, ainda tem mais um movimento aqui, porque eu tenho outra barra grande, final de outubro, né? Ela reverteu em final de outubro, também com gap de fuga, não fechou esse gap. Então, vem a caminho ainda dessa abertura, máxima aqui 2,60 para refazer movimento. E o mês, a ligeira aqui divergência, só que justamente esses 2,50, o ponto de bloqueio dela, porque eu tenho esse movimento de outubro, né, barra grande, que é onde ela reverteu. Tá aqui, ó, pandemia, papel, né, vai encontrar bloqueio aqui, e só acima dos R$ 3 é que o movimento ganha força para voltar em 4. Porque a gente vê aqui que BMG B4 formou um ombro, cabeça a ombro. E aí confirmou em agosto de 2021. Então, aqui o movimento termina próximo a esse número inteiro, na faixa de 3,80. Que é ombro, cabeça, ombro. Essa ligeira divergência é para ela atuar nessa sombra. Também já tem o movimento da pandemia. Então, no máximo, vai ficar nessa barra grande aqui. A faixa aqui de 2,60. Aqui, ó. BMG B4. E GGBR. GBR também, boa pagadora de dividendos. A GBR tem que tomar cuidado, né, que o papel, sempre que chega em zona de decisão, ele faz falso rompimento, costuma fazer falso rompimento, mas o que a gente vê aqui para GGBR, né, precisa voltar a superar 25,50. Eu tenho a barra grande aqui, ó, do início de março. Um gap de fuga fechou, então vem a caminho de 27. Mas precisa confirmar. O que eu tenho aqui é um padrão baixista, é um hangman e também um engolfo. Suporte, faixa de 23. Como ela já trabalhou a faixa 50, inclusive de gap, né? Gap é grande. Como eu tenho muita sombra aqui, GBR pode voltar a atuar aqui próximo aos 24, na faixa de 24,50. Mesmo que ela faça mais uma recuperação nesse movimento da sexta-feira, a tendência é um movimento aqui de reversão. GBR tem aqui um ombro, cabeça a ombro, confirmou esses 25, se aproximou o próximo suporte, barra grande, tá aqui a abertura, que é justamente aqui esse número inteiro, né, que se aproximou, então por isso entrou essa pressão de compra. Agora vai depender desse nível para maior movimento. Mês, também eu tenho aqui possível recuperação, para voltar a atuar nesse movimento de março, faixa de 27,50. Eu tenho aqui o gatilho, que é essa barra grande. Então, é só se confirmar que esses 22, a gente tem
que ela volta aqui em 18. A gente tem muito comprador, já teve muito comprador nesse nível aqui, 2021, movimento também do ano passado, né? Então, o problema está aqui, na faixa desses R$ 22. Inclusive, eu tenho um gap aqui que ela não fechou, no início de outubro. Até aqui a gente tem muito suporte. Uma possibilidade aqui de maior movimento. No entanto, pelo que eu vejo aqui numa hora, é bem provável ela voltar aqui em 24,50 na próxima semana. Recupera, mas volta para fechar esse gap. Acho aqui de 24,50. Porque como é zona de decisão, né, tem muito vendedor atuando aqui, nesse nível. Então, para identificar as empresas, né, que são boas pagadoras de dividendos, envolve uma análise bem cuidadosa de vários fatores, né, avaliar a política de dividendos, né, ver o histórico de pagamento de dividendos das empresas, né, se ela tem uma política de pagamento estável, né, consistente ao longo do tempo, e se elas procuram pagar também uma porcentagem fixa, né, o rendimento também, calcular o rendimento desses dividendos, né? Você vai obter esse valor dividindo o valor dos dividendos anuais por ação, né, pelo preço atual da ação. Então, se ela tiver um rendimento alto, mais alto, né, indica que ela está distribuindo uma parcela maior dos lucros. O fluxo de caixa, né, analisar o fluxo de caixa da empresa, né, a dívida, se a dívida dela não é muito alta, né, porque se tiver dívida muito alta, vai ter dificuldade para manter os pagamentos dos dividendos, né, o setor que ela atua, o histórico de crescimento dela, da empresa, dos dividendos ao longo do tempo, porque, né, há esse porém, o que ela fez no passado, né, não é a garantia do futuro, não quer dizer que ela vai fazer, vai continuar com aquilo. E exemplo disso, né, a gente tem aí Petrobras.